Acha que precisa de uma fazenda para cultivar frutas? Errado. Algumas das frutas mais suculentas que já cultivei vieram de vasos, em uma pequena varanda. E acreditem, a número 3 desta lista me deu 50 limões no ano passado. 50! De um único vaso. Você está prestes a repensar o que significa espaço pequeno. Bem-vindo ou bem-vinda ao Jardim em Casa Brasil, onde transformamos pequenos espaços em selvas de frutas. Sério, mesmo que você só tenha um cantinho ensolarado na sua varanda, você pode cultivar frutas. Frutas de verdade, frutas doces, frescas, daquelas de se gabar para os amigos. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual árvore se adapta ao seu espaço, ao seu clima e à sua agenda. Então, antes de começarmos, clique no botão inscrever-se e junte-se à nossa crescente família aqui no Jardim em Casa Brasil. Você não vai querer perder a árvore número 1. Ela dá frutos em 6 meses. Árvore 1. Limão Meyer. O limão Meyer é aquela plantinha super poderosa pela qual todo jardineiro de espaços pequenos se apaixona. É compacto, delicado e honestamente se comporta melhor em um vaso do que no solo. As raízes gostam de ficar um pouco apertadas e a planta recompensa com flores que exalam um aroma que parece uma mistura de padaria e perfumaria. É uma das poucas árvores frutíferas em que você para de regar só para se aproximar e cheirar as flores novamente. Dê a ela um campo ensolarado com cerca de 6 horas de luz e ela se sentirá dona da varanda. Mantenha o solo úmido, mas nunca encharcado. Pense em um bolo perfeitamente assado, macio e aerado, não encharcado. Uma mistura bem drenada com composto orgânico e um pouco de areia a manterão feliz por anos. E aqui está a parte divertida. Os limões Meyer crescem rápido. Você poderá ver os frutos em 6 a 12 meses, às vezes até antes, se receberem bastante calor. As longas e quentes estações do Brasil são uma bênção para esta árvore. Se você a plantar em um local que receba o sol suave da manhã, notará que as folhas ficam com um verde mais vibrante e os frutos mais doces. E, sinceramente, não há nada como acordar, sair e colher seu próprio limão para um chá ou uma caipirinha. É quase mágico. E sim, esta árvore sabe que é linda. Ela certamente vai flertar com você toda vez que suas flores se abrirem. 2. Banana anã. A bananeira anã é pura energia tropical numa planta pequena e adorável. Ela prospera em vasos, porque essas variedades menores permanecem compactas, mas ainda assim desenvolvem folhas grandes e exuberantes que fazem você se sentir como se a sua pequena varanda tivesse se transformado em um resort de férias. No entanto, é uma planta sedenta. As bananeiras adoram água, tanto quanto as pessoas adoram água de coco gelada em um dia quente. Mantenha o solo uniformemente úmido e fertilize-a com composto rico e nutrientes frequentemente. Crescimento rápido significa apetite rápido. A luz é sua melhor amiga. Quanto mais sol ela receber, mais feliz ficará. O solo deve ser solto, fofo e rico em nutrientes. Bananeiras detestam solos pesados e compactos. Se a mistura de solo tiver boa drenagem e você adubar regularmente, ela crescerá vigorosamente em pouco tempo. E sim, bananas em vasos são reais. Você não precisa de uma fazenda. Depois que a planta amadurecer, você poderá colher os frutos em cerca de 8 a 12 meses. O primeiro cacho sempre parece uma conquista. No Brasil, essa planta adora o ar quente e úmido, principalmente nas regiões litorâneas. Basta protegê-la do vento forte para que as folhas não se rasguem. Sinceramente, toda vez que olho para minha bananeira anã, tenho a impressão de que ela está posando para fotos de férias. Ela fica ali, com as folhas grandes abertas, captando a luz como se estivesse pensando: eu mereço estar em um cartão postal. E, de alguma forma, ela consegue. 3. Laranja calamondim. A laranja calamondim é a variedade cítrica mais generosa que você pode cultivar em vaso. Se você sempre sonhou com uma árvore que produza mais frutos do que o esperado, esta é a ideal. Ela permanece pequena,
Cresce rápido e parece achar que todo mês é um bom mês para produzir mais laranjas. É por isso que ela se adapta tão bem a vasos. As raízes não se importam com o espaço limitado e a planta concentra sua energia na frutificação em vez de crescer demais. Ela adora sol pleno, pelo menos de 4 a 6 horas por dia, e gosta de regas regulares, mas sem encharcar. Deixe a camada superficial do solo secar um pouco antes de regar novamente. Uma mistura leve e arejada para vasos com composto orgânico funcionará perfeitamente. E esta árvore é surpreendentemente resistente. Ela não se descuida facilmente, o que a torna perfeita para iniciantes. A colheita é o ponto alto da fruta. As calamondinas podem frutificar já no primeiro ano e, uma vez iniciada a produção, praticamente não param. Em algumas temporadas parece que a árvore está tentando provar algo. As laranjas são pequenas, brilhantes e incrivelmente perfumadas. Imagine sair na sua varanda e ver dezenas de frutinhas da cor do sol brilhando numa única planta. É surreal. O clima quente do Brasil leva esta árvore a um desenvolvimento excepcional. O calor intensifica a doçura e a umidade mantém as folhas brilhantes. Plante-a em um local onde receba sol da manhã ao meio-dia e você terá uma explosão de flores seguida de caixas de frutos. E, sinceramente, você consegue acreditar que uma árvorezinha num vaso simples possa produzir tanto? Às vezes eu fico olhando para mim e penso, como você consegue? Você é menor que meu cesto de roupa suja. Mas ela continua crescendo. É uma cítrica superdotada e sabe disso. 4. Figueira. A figueira é uma daquelas plantas que parece quase elegante demais para iniciantes. Mas, na verdade, é o oposto. Os figos adoram vasos. Eles gostam de ter suas raízes ligeiramente restritas e, quando crescem em recipientes, direcionam sua energia exatamente para onde queremos, para produzir frutos grandes e doces. Um figo em vaso se comporta como um convidado bem educado, nunca dramático demais, nunca exigente demais e sempre pronto para surpreender com algo delicioso. Dê bastante luz à figueira. Ela precisa de sol como as pessoas precisam de fins de semana. 6 horas de sol forte a manterão vigorosa e produtiva. Regue-a quando a camada superficial do solo estiver seca, mas não se preocupe muito com isso. Se você esquecer de regar um dia, a figueira não se importará. É uma das árvores frutíferas mais tranquilas que você pode ter. Quanto ao solo, uma mistura que drene bem, mas que ainda retenha um pouco de umidade é perfeita. Algo arejado, com composto orgânico e um toque de areia. Agora a parte divertida. Os figos podem frutificar rapidamente. Algumas variedades recompensam você no primeiro ano, outras demoram um pouco mais. Mas quando começam a frutificar, você verá pequenos botões verdes surgirem como gotas de chuva se formando nas janelas. E quando amadurecem, os frutos ficam macios, pesados e quase derretem nas mãos. É como colher uma sobremesa direto de uma figueirinha na varanda. O clima quente do Brasil proporciona um excelente desenvolvimento aos figos. O calor contribui para que a fruta fique mais doce e saborosa, e os longos dias ensolarados criam aquele clássico sabor adocicado, semelhante ao mel. Plante sua figueira em um local onde ela possa receber bastante sol, mas também ter boa circulação de ar. E eis o que eu adoro nos figos. Eles parecem antigos e sábios, como se carregassem segredos de 1000 anos atrás. Mas depois crescem casualmente num vaso de 20 litros, como se não fosse nada demais. Toda vez que o meu dá frutos, penso, você é sofisticado demais para ser tão fácil, mas ele continua provando que estou errado. 5. Romã anã. A romanceira anã é a estrela dos pomares de varanda. É minúscula, graciosa, coberta de flores vermelhas vibrantes e, de repente, lá estão elas, pequenas frutas que parecem joias, como se tivessem sido desenhadas por um artista. Esta árvore adora vasos, porque naturalmente se mantém compacta. Ela nunca tenta ultrapassar o espaço disponível. Em vez disso, concentra-se em produzir beleza e frutos em igual medida. Ela prospera em pleno sol. Então, quanto mais iluminado o local, melhor o espetáculo.
Regue regularmente, mas deixe o solo secar um pouco entre as regas. As romãs toleram um pouco de seca. Na verdade, parecem até gostar. Uma mistura de solo leve, bem drenada, com um pouco de matéria orgânica faz maravilhas. As raízes não precisam de muito espaço, mas gostam de espaço para respirar. Então, um vaso com boa drenagem é essencial. O que torna essa árvore mágica é a rapidez com que ela passa da flor ao fruto. As flores são vibrantes e delicadas e permanecem visíveis o tempo suficiente para que você possa apreciá-las antes que o fruto comece a se formar. Em um vaso, você pode esperar colher romãs em 1 ou 2 anos, e cada fruto parece um pequeno tesouro. O clima brasileiro é quase perfeito para a romanceira anã. Ela adora dias quentes e noites amenas. O calor intensifica a cor das flores e as longas temporadas de sol aceleram a frutificação. Plante a romanceira anã em um local onde ela possa receber bastante sol, mas também ter boa circulação de ar. E claro, esta árvore tem personalidade. Ela é um pouco dramática, de um jeito charmoso. Um dia está repleta de flores, como se quisesse impressionar o prédio inteiro. E no dia seguinte, está silenciosamente produzindo frutos como se não fosse nada demais. Toda vez que o meu dá frutos, penso: você é sofisticado demais para ser tão fácil, mas ele continua provando que eu estou errado. 6. Goiaba rosa. A goiaba rosa é a estrela tropical que de alguma forma decidiu manter-se humilde. É compacta, tolerante e produz frutos com sabor de verão em cada mordida. Esta árvore se desenvolve surpreendentemente bem em vasos, pois não se importa com limites. Aliás, um vaso ajuda a controlar seu tamanho e a incentivá-la a produzir mais flores e frutos, em vez de crescer descontroladamente. Dê bastante luz solar à planta. A goiaba adora calor, adora luminosidade e prospera em climas quentes. Regue-a regularmente, especialmente durante períodos de calor intenso, mas sem encharcar. Deixe a camada superficial do solo secar um pouco antes de regar novamente. Use uma mistura rica e arejada. As goiabeiras gostam de solos ricos em nutrientes, mas não pesados. A magia acontece quando ela começa a florescer. As flores são macias e delicadas e de repente você vê pequenos bulbos verdes se formando embaixo delas. Em poucos meses você estará segurando goiabas redondas e rosadas que cheiram a doce e perfume ao mesmo tempo. A maioria das goiabeiras em vaso começa a frutificar no 1º ou 2º ano e quando isso acontece, a produção é generosa. O clima do Brasil é perfeito para a goiaba rosa. Os dias quentes ajudam a fruta a desenvolver aquele sabor doce e tropical, e a umidade mantém as folhas viçosas e saudáveis. Se você sempre sonhou em colher goiabas sem ter um jardim, esta é a porta de entrada mais fácil para esse mundo. E, sinceramente, há algo de alegre nessa planta. É como ter um pedacinho de férias na praia crescendo bem ao lado da janela. Algumas manhãs, olho para mim e penso: você está indo muito bem para um vaso tão pequeno. Mas ela continua provando que não é preciso tamanho para produzir beleza e sabor. 7. Amoreira anã. A amoreira anã é a máquina de frutificação dos jardins em vasos. Se cada planta tivesse uma personalidade, esta seria a amiga que traz petiscos para todos os encontros. Ela cresce rápido, frutifica rápido e quase nunca para de produzir. As amoreiras adoram viver em vasos porque o espaço restrito ajuda a mantê-las compactas, ao mesmo tempo que estimula uma frutificação abundante. Ela adora sol. Quanto mais luz receber, mais frutinhas você verá se formando nos galhos. Regue-a regularmente, mas deixe o solo secar um pouco entre as regas. Uma mistura de terra simples e com boa drenagem é suficiente. As amoreiras não são exigentes, são como aquela planta tranquila do grupo de amigos que nunca pede nada, mas está sempre pronta para ajudar.
O período de frutificação é um dos aspectos que surpreende os novos cultivadores. As amoreiras anãs podem começar a produzir em apenas alguns meses. Um dia você acorda, olha para os galhos e vê frutinhas verdes que ficam vermelhas, depois roxas e por fim pretas, e é nessa fase que elas estão mais doces. Derretem na boca, como pequenos doces recheados com geleia. O Brasil oferece às amoreiras tudo o que elas desejam: calor, umidade e longos dias ensolarados. Esse ambiente as mantém em produção quase constante. Algumas pessoas colhem amoras toda semana durante a estação quente. É quase surreal ver isso pela primeira vez. E há algo de encantador nessa árvore. Ela cresce com tanta confiança, estendendo pequenos galhos novos como se dissesse: não se preocupe, ainda tenho mais frutos a caminho. E sempre tem. Se você quer uma árvore que faça você se sentir um gênio da jardinagem, mesmo quando estiver apenas regando-a na hora do almoço, a amoreira anã é sua melhor amiga. 8. Kumquat. O kumquat é uma pequena fruta cítrica que se comporta como se fosse a estrela de seu próprio programa de TV. Permanece pequeno, permanece charmoso e, de alguma forma, produz frutos com sabor doce e ácido ao mesmo tempo. Essa pequena árvore parece ter sido feita sob medida para vasos. Ela cresce lentamente, permanece compacta e concentra sua energia na frutificação, em vez de espalhar galhos por toda a parte. A laranjeira quincan adora sol pleno. Quanto mais luz receber, mais frutos você terá. Regue com frequência suficiente para manter o solo levemente úmido, mas permita que ele respire. As raízes das frutas cítricas não gostam de ficar presas em solo encharcado. Use uma mistura leve, com boa drenagem, algo arejado, com matéria orgânica para nutrir essas raízes delicadas. O que torna o kumquat especial é a sua precocidade. Em um vaso, muitas vezes é possível colher frutos já no primeiro ano, e uma vez iniciada a produção, ela não para mais. Os pequenos frutos alaranjados pendem dos galhos como enfeites, fazendo com que toda a planta pareça uma árvore decorada em miniatura. E sim, você come a casca. É ali que se esconde a doçura. A laranjeira quincan adora sol pleno e tolera bem a umidade. Plante-a em um local bem iluminado e você terá uma floração constante, seguida por cachos de frutinhos brilhantes. Tem algo de engraçado nos kumquats também. Eles são pequenos, mas agem como se fossem a fruta cítrica mais importante do mundo. Toda vez que o meu dá frutos, parece que ele está dizendo: olhem para mim, olhem o que eu fiz. E, sinceramente, ele merece toda essa atenção. 9. Goiaba abacaxi. A goiaba ananás é a campeã silenciosa do cultivo de frutas. Ela não clama por atenção, não tem pressa, simplesmente cresce calmamente, produz flores lindas e depois te dá frutos com sabor de goiaba misturada com abacaxi e um toque de hortelã. É um dos sabores mais interessantes que você pode encontrar em uma árvore cultivada em vaso. Ela adora sol, mas também é tolerante. Tolera vento, noites mais frias e condições climáticas adversas, o que a torna uma ótima opção para varandas em cidades movimentadas. Regue-a regularmente enquanto os frutos estiverem se formando e use uma mistura de solo fértil e com boa drenagem. Esta árvore não precisa de cuidados especiais, apenas de consistência. O processo de maturação da goiaba ananás é um pouco mais longo. Pode ser necessário esperar 1 ou 2 anos até a primeira colheita, mas quando a fruta chega, vale cada dia de espera. Ela amadurece lentamente, a casca fica macia e a polpa doce e perfumada. As flores também são comestíveis, têm gosto de doce, um bônus que a maioria das pessoas desconhece. O clima do Brasil é perfeito para essa árvore. Ela aprecia dias quentes e a umidade contribui para uma floração exuberante. Com paciência, ela recompensará você com frutos de sabor surpreendentemente exótico para uma planta tão fácil de cultivar. E, sinceramente, há algo de pacífico nessa árvore. Ela não tem pressa, não exige nada, não te estressa. Ela simplesmente fica ali, cresce de forma constante e então produz silenciosamente algumas das frutas mais legais que você pode colher em um vaso.
10. Pitaia. A pitaia é a artista dramática do mundo das frutas. Ela tem uma aparência selvagem, quase alienígena, mas cresce lindamente em vasos. Essa planta é, na verdade, um cacto, o que significa que não precisa de muita água e prospera sob luz solar intensa. Tudo o que ela realmente precisa é de um suporte alto e um local quente para trepar. Precisa de sol pleno para crescer vigorosamente, embora tolere sombra parcial. Regue com moderação. Lembre-se das regras para cactos e deixe o solo secar entre as regas. Use uma mistura arenosa e com boa drenagem. O único problema é o excesso de umidade. Depois de estabelecida, começa a produzir hastes longas e esculturais que parecem obras de arte moderna. O período de frutificação varia de 9 a 12 meses, dependendo da luz e do calor. Quando floresce, as flores se abrem à noite e parecem estrelas brancas gigantes. E o fruto, rosa ou amarelo brilhante por fora, salpicado e refrescante por dentro. O sabor lembra uma mistura de kiwi e melancia, porém mais suave e adocicado. O clima quente do Brasil é perfeito para a pitaia. O calor acelera o crescimento e os dias longos contribuem para a maior produção de flores. Mesmo em varandas de cidades mais quentes, essa planta apresenta excelentes resultados. E tem algo inegavelmente divertido nisso. Você olha para esse cacto estranho e escultural num vaso e pensa: impossível isso dar frutos. Aí, numa manhã, você vê uma esfera rosa brilhante crescendo e percebe que se tornou o orgulhoso pai e mãe de uma pitaia. É estranho, é maravilhoso e é uma das plantas mais gratificantes que você pode cultivar num espaço pequeno. Antes de encerrarmos, aqui vai um segredinho que economiza água, dinheiro e funciona como mágica no calor brasileiro. Pegue um saco de lixo simples, sim, aquele baratinho, e coloque-o embaixo do vaso como um pratinho. Ele retém a umidade, retarda a evaporação e dá à sua planta umidade extra naqueles dias escaldantes. É um daqueles truques simples que fazem você se perguntar por que não fez isso antes. Então, a grande pergunta agora é: qual você vai plantar primeiro? Conte para mim nos comentários. Adoro ver seus pomares de varanda crescerem e isso sempre inspira outras pessoas a começarem também. E se você ainda não fez isso, clique no botão inscrever-se e ative o sininho. Assim você nunca perderá vídeos novos, ideias novas com frutas e truques novos para transformar seu espaço em um mini jardim tropical. Aliás, fique de olho no vídeo da semana que vem. Vou falar sobre os 7 erros que silenciosamente arruinam árvores frutíferas em vasos. É um assunto muito importante, principalmente para quem está começando. Não se esqueça de se inscrever para não perder. Até o próximo vídeo, jardineiros de mão cheia!